Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Não sei o horário que vocês vão ouvir essa aula, mas enfim, tá dado aí as minhas solicitações. Então, meus caros, vamos ter que estudar agora à distância, né, por um período ainda indeterminado. Mas de antemão eu já vou dizendo, é muito ruim, né? E eu tô sentindo muita saudade de vocês, muita falta de dar aula, de ver gente, na verdade. Tô trancado dentro de casa, saindo muito pouco, assim como vocês, né? Mas é assim. Então, nós vamos continuar os nossos estudos e nós vamos falar sobre o Egito Antigo, tá? Então, abram os vossos cadernos aí, vamos fazendo algumas anotações importantes que vai ter algumas atividades ao meio dessa minha fala, tá? Vai ser uma fala curta, tá bom? Não é uma fala muito longa não, mesmo porque eu vou dividir em várias falas pequenas para ficar mais fácil para vocês ouvir e não ficar tão cansativo. Afinal de contas, eu acho que vocês preferem ouvir uma boa música, né, do que a minha voz, né? Então, meus caros, anotem então. Vamos falar sobre o Egito Antigo, os egípcios. Então, os egípcios desenvolveram a sua sociedade às margens de um grande rio, que é o rio Nilo. E os egípcios vai se construir uma grande civilização no meio do deserto. Então, por meio de disputas e alianças, as aldeias às margens desse rio, que é o rio Nilo, eles foram se agrupando em nomos. Nomos é uma província, tá? Chefiada por um nomarca. E esses nomarcas foram formando dois grandes reinos: o Alto Egito, que ficava no sul, e o Baixo Egito, que ficava ao norte. Daí, aproximadamente, de acordo com os historiadores, de acordo com os arqueólogos, 3.000 anos antes de Cristo, um sujeito chamado Menés, que era o rei do Alto Egito, vai conquistar o Baixo Egito a partir de guerras, a partir de acordos, e vai unificar esses dois reinos. Então, de acordo com os historiadores, Menés vai se tornar o primeiro faraó, o primeiro grande líder político, militar e divino do Egito. Tudo bem até aqui? Então veja bem, vamos dividir a história do Egito em algumas fases. Sim, tem períodos, como eu sempre falo. Para tudo no mundo tem os seus períodos. Então, períodos da história do Egito. Nós temos o Antigo Império, temos o Médio Império e temos o Novo Império, tá? Esses são os períodos da história do Egito. Antigo Império, Médio Império e Novo Império. É como se fosse o início, o meio e o fim, certo? Então, já vem aí a nossa primeira atividade. Anotem aí a nossa primeira atividade. Quais são as características do Antigo Império? Número 2. Quais são as características do Médio Império? E número 3. Quais são as características do Novo Império? Tudo bem, meus caros? Vocês vão responder essas 3 questões para mim, tá bom? Vamos continuar a aula. As camadas sociais do Egito. No Egito, um indivíduo geralmente nascia e morria dentro do mesmo grupo social. Por exemplo, nasceu rico, vai morrer rico. Nasceu pobre, vai morrer pobre. E se tinha um faraó. Faraó significa casa grande, tá? Na tradução. E os faraós eram considerados pelos egípcios como um deus vivo aqui na terra. O faraó era a maior autoridade administrativa, militar, judicial e religiosa. E nós vamos ter uma elite egípcia, né? Abaixo do faraó e de sua família, havia uma camada de pessoas que tinham muitos privilégios na sociedade. E faziam parte dessa camada os sacerdotes,
que é aqueles que conduziam as cerimônias religiosas, os nobres, que eram parentes do faraó ou descendentes dos antigos chefes, geralmente ocupava cargos importantes e administrativos. Tinha os chefes militares, que detinham altos postos no exército, e tinha os altos funcionários do Estado, que vai auxiliar o faraó, por exemplo, na fiscalização das plantações e na cobrança dos impostos, dos tributos. E por outro lado, tinha a camada pobre da população. E a maioria da população egípcia era pobre, e parte de seus rendimentos era tudo destinado ao pagamento de impostos para o governo. Fazia parte dessa camada os artesãos, que eram aqueles que realizavam os trabalhos artesanais, faziam roupas, sandálias, pinturas, esculturas, joias, móveis, além de carros de guerras, barcos, vidros. Tinha os camponeses, que é aquele que se ocupava com a criação de animais, com a caça, com a pesca, o cultivo de produtos agrícolas, como trigo, linho, algodão. E, por fim, como sempre, tinha os escravos, que em sua maioria era prisioneiro de guerra e que trabalhava nos campos, nas minas do deserto e também na realização de tarefas domésticas. Tudo bem, meus caros? Essa vai ser a aula 1. O áudio eu vou optar por ser áudios mais curtos, mesmo porque eu não estou interagindo com vocês, né? Eu estou só falando. E assim, façam atividades para mim. Tudo bem? Até mais, até a próxima.